Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a tua vida. É uma alegria, como sempre, imensa estar aqui novamente com você, dando continuidade a esse curso de capacitação de líderes, em especial líderes de pequenos grupos. Hoje nós estudaremos juntos a lição de número 8, que diz sobre líderes em formação. É o título dela, ou seja, formação de líderes. Para dar início a este momento tão especial, eu gostaria de fazer contigo aqui uma espécie de eleição. Eu vou lhe sugerir 3 candidatos e rapidamente você aí vai pensar qual candidato você escolheria para ser o seu líder. Desses 3 candidatos, apenas um você vai escolher para ser o seu líder, tá? Candidato número 1. Ele se associou com políticos bêbados e velhacos e consultou astrólogos. Já teve em sua vida 2 amantes, ele fuma um cigarro atrás do outro e bebe de 8 a 10 martinis por dia. Esse é o candidato 1. Agora o candidato 2. Ele foi despedido do seu emprego 2 vezes, costuma dormir até tarde, já usou drogas no tempo da faculdade e bebe um copo de uísque todas as noites. Candidato agora número 3. Ele é um herói de guerra condecorado, é vegetariano, não fuma, bebe cerveja de vez em quando e jamais teve um caso extraconjugal. Está aí na tela para você o candidato número 1, o candidato número 2 e o candidato número 3. Rapidamente você pode escolher. Eu tenho plena certeza que a maioria escolheu o candidato número 3. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada candidato, sobre o 1, o 2 e o 3. Agora vou revelar a identidade dele para você. O candidato número 1, Franklin Roosevelt, ele nasceu em 1882, faleceu no dia 12 de abril de 1945. Olha lá o que ele fez. Ele realizou 4 mandatos e morreu durante o último mandato. Ele foi responsável pela entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, após o ataque de Pearl Harbor. Foi um grande amigo e parceiro de Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. Recuperou os Estados Unidos após a crise de 1929, dando condições melhores de trabalho aos americanos, alcançando metas militares e industriais, levando energia elétrica e modernidade às regiões mais pobres do seu país, traçando o destino dos americanos rumo à potência que são hoje. E como presidente dos Estados Unidos, criou um gigantesco complexo militar industrial. Ele foi o único homem a ser eleito para 4 mandatos consecutivos como presidente dos Estados Unidos. Esse foi o candidato número 1, Franklin Roosevelt. Vamos agora falar um pouquinho aí, tá aí para você, o candidato número 2, Winston Churchill. Ele nasceu em 1874. Faleceu em 1965, escritor, jornalista, orador, historiador, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. O exemplo de Churchill e sua oratória mantiveram a coesão espiritual do povo britânico durante os intensos bombardeios da Alemanha sobre Londres. Ele ganhou simplesmente o Prêmio Nobel de Literatura em 1953. Esse foi o candidato 2, que provavelmente também foi rejeitado aí por vocês, né? Agora eu vou falar sobre o próximo candidato, e esse eu acredito que a maioria dos votos foram para ele. Nós vamos conhecer agora um pouco do perfil do terceiro candidato que nós elegemos aí com os nossos votos, simplesmente de olhar o seu currículo. Esse aí, ó, é o terceiro candidato. Adolf Hitler. Nasceu em 20 de abril de 1889, viveu até 30 de abril de 1945. No período da sua ditadura, os judeus e outros grupos minoritários foram perseguidos, exterminados ou usados em experiências médicas. Ele sofreu na sua vida 42 atentados. Dizia ouvir vozes que vinham do além e diziam o que ele deveria fazer.
Hitler ordenou a evacuação e a destruição da aldeia de onde provinham seus pais e avós, para ali instalar um campo de treino militar. Ele se envergonhava das suas origens humildes. Provocou a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 50 milhões de pessoas morreram. E ele foi simplesmente a figura central do Holocausto. Meus amados irmãos, percebam que o último candidato, ele tinha até um bom currículo, olhando somente pelo currículo aparente, sem conviver com ele. Mas não foi nem um pouco inspirador durante toda a sua vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos enganamos ao avaliar um líder. Simplesmente olhamos no papel as suas características. Mas para conhecer um verdadeiro líder, nós precisamos ver o seu legado, andar perto dele e observar principalmente quais os frutos que ele produz. Qual o legado de um verdadeiro líder? Se nós olharmos para os exemplos anteriores aí, vamos perceber que os currículos dos dois primeiros candidatos não eram nem um pouco atrativos. Nós não elegeríamos pelas qualidades que eles tinham ali, pelos seus currículos, somente de olhar, nós não elegeríamos eles nunca como nossos líderes, porque realmente não são exemplos de vida as suas atitudes. Porém, se nós olharmos friamente para o currículo do último candidato, sem saber quem é, provavelmente elegeríamos e pensaríamos, este aqui é o que está mais habilitado para dirigir o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa igreja, o nosso pequeno grupo. Porém, meus amados irmãos, o melhor parâmetro para avaliar a vida de um líder são os seus feitos e as pessoas que eles influenciam através do seu caráter. Não é apenas o seu currículo frio de papel, mas o legado e tudo aquilo que ele fez e permitiu durante gerações, aquilo que ele deixou como exemplo na vida. Não adianta nada ter uma bela formação e não ser nem um pouco inspirador. Dentro das qualidades de um líder, nós podemos destacar que o caráter está muito acima da sua habilidade, né? Ser bom em alguma coisa, necessariamente, não nos faz um bom líder. Ter um bom currículo não nos faz um bom líder, mas ter um caráter inspirador, ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, isso nos fará sempre um bom líder, né? Creio que na eternidade nós vamos descobrir que grandes desconhecidos dos homens são, na verdade, muito conhecidos e íntimos de Deus. Algumas frases aí para você. Nós saberemos se acertamos como líderes ao observarmos a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. É aquele legado que nós deixamos. É a história que nós deixamos. São os frutos que nós damos. A maioria das qualidades tem a ver com as pessoas. E por isso liderança é uma questão muito mais de relacionamento do que gerenciar tarefas. Jesus, para transformar o mundo, não usou métodos, mas homens. Uma autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e se sacrificar pelos seus liderados. O ato de amar sem esperar nada em troca, que na visão de um líder deve ser traduzido pelo seu comportamento e pelas suas escolhas, amar os outros e doar e liderar com autoridade nos força a quebrar nossos muros de egoísmo e ir ao encontro das pessoas. Isso é maravilhoso. Jesus usa na capacitação dos seus discípulos uma estratégia muito peculiar. Ele propõe a própria imitação. O que ele diz? Olhem para mim e aprendam de mim. Creiam no Pai e vivam como eu vivo. Isso são palavras de Jesus. Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que vocês devem seguir, a verdade absoluta e a vida que vocês devem ter. Então Jesus foi totalmente inspirador. E nós tendo Jesus como modelo e a sua vida como referencial, nós poderemos fazer o que Deus quer e realizar a obra que o Senhor nos propõe. Baseado nisso,
e inspirado nisso tudo que eu estou te falando, e aí vem a nossa verdadeira inspiração, eu vou deixar para você aqui alguns versículos da palavra do Senhor, alguns textos bíblicos. Olha o primeiro aí, ó. Jesus, ele sempre nos ensinou que o serviço é o que nos faz conquistar autoridade diante das pessoas. Olha o primeiro texto aí, Marcos 10, do 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que fantástico! Segundo texto, João 13, do 12 ao 15. Olha o que Jesus fez. Olha que exemplo fantástico de liderança. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse a eles: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre, de senhor, de nosso líder, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, líder de vocês, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Meus amados irmãos, nosso maior exemplo de liderança é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Jesus. A palavra do Senhor contém tudo aquilo que nós precisamos, inclusive como sermos verdadeiros líderes. Dando continuidade, James Kouzes e Barry Posner, eles são consultores e pesquisadores há mais de 25 anos na área de liderança. E eles são autores do best-seller, O Desafio da Liderança. Sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que as pessoas não deixam seus trabalhos, elas deixam os seus chefes. E o fator determinante para uma troca de trabalho não é, em primeiro lugar, dinheiro, posição, mas a chance de seguir e aprender com um líder melhor. Olha aqui, que fantástico isso. Ou colocado de outra forma, vamos dizer assim, as pessoas têm grande disposição de ficar no trabalho, mesmo ganhando menos. Isso é pesquisa, dependendo do ambiente e do relacionamento que elas possuem. Então fica aí essa reflexão dessa pesquisa para você. Qual líder você seguiria? Esses mesmos pesquisadores, nessa pesquisa, eles levantaram mais de 75 mil pessoas em diversos países e continentes, fazendo a seguinte pergunta: quais são as 7 qualidades que você procura e admira em um líder? Alguém cuja direção você seguiria de bom grado. Eles classificaram as suas respostas e descobriram 4 características principais que receberam mais de 50% dos votos. E depois, após 20 anos, eles repetiram a mesma pesquisa e simplesmente obtiveram as mesmas 4 características principais e procuraram detalhar o que elas significam para a vida das pessoas. Pense bem nisso. Depois de 20 anos, as pessoas continuam preferindo o líder com as 4 características principais. E quais são as 4 características principais de um líder que as pessoas elegeram que elas seguiriam nessas pesquisas? A primeira característica é ser honesto. A segunda característica é ter visão de futuro. As pessoas querem um líder que tenha visão de futuro. A terceira característica é ser um líder competente. Ser um líder competente. E a quarta, ser um líder inspirador. Retomando, honesto, que tenha visão de futuro, que seja competente e que seja inspirador. Vamos detalhar agora um pouquinho sobre cada um dos tópicos dessa liderança, desse líder, como ele deveria ser. O que é ser honesto na visão das pessoas? A pesquisa mostrou que ser honesto significa o mesmo que ser confiável, ser íntegro e ter caráter. As pessoas entendem que honestidade é uma coerência. Tem que ser honesto, tem que ser coerente. Tem que praticar aquilo que ensina e espera dos outros. Isso
As pessoas entendem de honestidade. E isso é o que as pessoas que serão lideradas por você esperam de você. Esperam que você seja um líder honesto. O segundo tópico da pesquisa, né, diz sobre ter visão de futuro. As pessoas esperam um líder que tenha visão de futuro. Ter visão de futuro trata-se da capacidade de estabelecer a visão e a direção para a qual a organização, a igreja, o grupo, seja aquilo que você estiver liderando, deve caminhar. As pessoas querem seguir líderes que sabem para onde estão indo. Então, cabe a nós entendermos que os nossos liderados esperam que nós sejamos honestos e que tenhamos visão de futuro. Em terceira qualidade também, as pessoas esperam que o seu líder seja competente. E o que é ser competente? Ser competente é quando o líder ele sabe o que tem que ser feito e fazer. É o histórico do líder e a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Ele não sabe fazer tudo, mas sabe o que ele faz? Ele extrai o melhor dos outros. Ele permite que as pessoas desenvolvam as suas habilidades durante a sua liderança. A competência mais importante de um líder é a sua capacidade de trabalhar bem com os outros. Isso é ser competente. E a quarta qualidade que as pessoas esperam de um líder é que ele seja inspirador. O que é ser inspirador? Ser inspirador significa comunicar a visão. E comunicar a visão com entusiasmo, com vigor e com confiança. Encorajando sempre as pessoas a lutar por um propósito mais elevado. Ouvir as pessoas e demonstrar que você se importa com elas. Isso é ser um líder inspirador. Não agir com autoritarismo, ou aqui sou eu que mando, ou ser o chefe de todo mundo, eu que dou as ordens, se colocar nessa posição, não. Não agir com esse autoritarismo, né? Não dar altas repreensões, mas sempre encorajar o coração das pessoas. As pessoas esperam que um líder seja também encorajador, que encoraje, que as ensine, que as mostre qual é a verdadeira visão. Isso é ser um líder inspirador, é demonstrar paixão pela causa, é incentivar, elogiar, encorajar, como eu já disse, fortalecer, animar as pessoas, ajudando a ver que os obstáculos que elas têm pela frente serão vencidos e que nós chegaremos lá. Isso é inspirar as pessoas, isso é inspirar o seu grupo, isso é inspirar a sua organização. Trabalhando dessa forma, você juntando as forças com seus liderados e os inspirando e os conduzindo, certamente eles vão ter a felicidade e a alegria de te seguir como líder. Credibilidade é o alicerce da liderança. As pessoas precisam acreditar em seus líderes. Grave bem essa frase. As pessoas precisam acreditar em seus líderes antes de segui-los. E o que significa acreditar? E acreditar no quê? Acreditar que podem confiar nas palavras, que esse líder tem credibilidade, que eles farão o que dizem, que os líderes vão fazer, cumprir as promessas e aquilo que eles falam para os seus liderados, que os seus líderes estão entusiasmados e apaixonados pela visão que perseguem. Você tem que passar paixão e viver intensamente essa paixão pela visão, e que os líderes possuam o conhecimento e as habilidades necessárias para liderar também. Isso é ter credibilidade. Mais uma frase. Se não acreditarem no mensageiro, não acreditarão na mensagem. Isso é ter credibilidade. Novamente, se não acreditarem no mensageiro, não acreditarão na mensagem. Como eu disse, isso é ter credibilidade. E ter credibilidade é praticar o que fala, é ter coerência de comportamento, é sempre cumprir as promessas e principalmente honrar as tuas palavras. Mais uma frase fantástica de John Maxwell. A eficácia das pessoas e das organizações está na força do líder.
Olha aí, o líder que faz a diferença. Na vida de Jesus, vemos a personificação do tipo de líder que faz a diferença no mundo. Olha, Jesus, ele é absolutamente fiel, honesto, competente, inspirador e tem a visão de futuro mais inspiradora de todos os tempos. E sabe qual é? O reino de Deus. Sua credibilidade, a credibilidade de Jesus, ela foi atestada pela coerência das suas palavras e das suas ações, até o ponto de dar a sua própria vida por nós na cruz. Gente, é maravilhoso isso. Segundo algumas pessoas, mais algumas frases aí, elas definem bem o que é liderança. Liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Liderança, segundo Cousins e Posner, né, é um relacionamento. Liderança é a arte de conseguir que outra pessoa faça alguma coisa porque ela deseja fazê-lo. John Maxwell também. A verdadeira medida da liderança é influência, nada mais, nada menos. E por fim, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus de Nazaré. Esse é o maior líder de todos. Se inspirando em Jesus e olhando por modelo de Jesus, com toda a certeza, nós teremos ministérios prósperos, nós teremos lideranças eficientes e eficazes, nós seremos inspiradores, nós seremos abençoadores de vidas. Olhando, por exemplo, de Jesus, nós seremos honestos, competentes e transmitiremos para as pessoas e contagiaremos as pessoas com a visão de futuro que nós temos, porque certamente Jesus tem que ser sempre o nosso maior líder e tem que ser sempre toda a nossa fonte de inspiração. As marcas de um futuro líder. Agora eu vou apresentar para você algumas marcas de um futuro líder. Você aí que deseja ser um líder, quais as marcas que você deve ter na tua vida? A primeira marca é ser fiel. A primeira marca de um futuro líder é ser fiel. O que significa ser fiel? É ter intimidade com Jesus. Ser fiel é ser dependente de Deus. É ter uma vida devocional, de oração, de leitura da palavra, é ter uma maturidade cristã a respeito das coisas de Deus, é sempre estar presente nas reuniões da igreja, nos cultos, nas reuniões do pequeno grupo, sempre fazer parte, sempre ser participativo. Ser fiel é ter palavra, é ser confiável, transmitir confiança para as pessoas, é honrar os compromissos que você tem, é honrar as pessoas, é não se envolver, olhe, preste bem isso, é não se envolver em fofoca e principalmente ter compaixão pelas pessoas. Ser fiel é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É ter compaixão, é sentir a dor no coração, é sentir a dor das pessoas. Compaixão é isso, sentir o que elas estão passando, é amá-las profundamente como Jesus nos ensinou a amar e como Jesus as amou. Então, ser um líder é ter compaixão, é amar e ter intimidade com Deus, mas também ter compaixão pelas pessoas. Isso é ser um líder fiel. A segunda marca de um líder fiel, de um futuro líder, é ser ensinável. O que é ser ensinável? É aquele líder que sempre quer aprender mais, está sempre com o coração disposto e aberto para aprender mais. Ter humildade, ser uma pessoa simples, não simplória, uma pessoa simples. E saber ouvir, né? Aceitar a opinião dos outros quando são muito bem dadas, né? Receber sempre a avaliação do seu mentor, do seu líder, do seu pastor e sempre também fazer uma autoavaliação. O líder ensinável, ele não fica se justificando de tudo, só quando tem razão para tal justificativa. Ele não é melindroso, ele não é orgulhoso, ele não fica selecionando tarefas. Isso eu faço, isso eu não faço. Ele sempre está disponível e à disposição para trabalhar na obra do Senhor. Sempre está aberto para os ensinamentos e preparado para isso. E ele sempre ensina o que sabe.
Um líder ensinável, ele sempre ensina o que sabe. Ele tem amor em transmitir para as pessoas. Ele não esconde, não retém para si o seu conhecimento. Mas o maior prazer dele é abençoar a vida dos outros. Mas uma marca de um futuro líder é ser disponível. O que é ser disponível? Disponível é ser capaz de, às vezes, renunciar o teu tempo. E isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque nós procuramos e adjetivamos o nosso tempo com tantos afazeres e, às vezes, deixamos só um pequeno espaço de todo o nosso tempo para fazer a obra do Senhor. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor nos diz para nós buscarmos o reino dos céus sobre todas as coisas e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ser um líder disponível é ser capaz de renunciar os ganhos dessa vida em favor do reino de Deus. Ser capaz de abrir mão de muita coisa em favor do reino de Deus. Sempre estar priorizando o reino do nosso Senhor, o reino de Deus. Né? Quando nós falamos reino de Deus, nós falamos do governo de Deus aqui na terra, que é estabelecido através da nossa vida. Ser um líder disponível é ser um líder capaz de se sacrificar pelos outros. É um líder que obedece ao Espírito Santo e nunca se coloca em primeiro lugar. O desejo dele é servir. O desejo dele é abençoar. Como Jesus disse, sendo eu mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros. Nunca se colocar em primeiro lugar, olha, eu quero que você lave o meu pé. Não! Mas ser um líder eficaz é ser um líder disponível, que esteja disponível a lavar os pés dos outros. Entende bem isso no sentido figurado? É prestar serviço, é prestar amor. E às vezes os pés são tão encardidos, tão sujos de poeira, mas nós devemos estar ali limpando, cuidando, amando, tratando com alegria, com felicidade e com a graça que o nosso Deus nos dá para fazer esse serviço. Se eu sou um líder, então se eu sou um líder, eu tenho que ter algumas coisas. Se eu sou um líder, eu tenho que fazer algumas coisas. Se eu sou um líder, eu tenho que ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, mediante a oração. Líder deve orar. Eu devo ter intimidade. Sabe o que é ter intimidade? Intimidade com a palavra de Deus. É estar próximo, é amar a palavra de Deus. Não deixar a Bíblia empoeirada na estante, não. Mas ter intimidade com a palavra de Deus, mediante uma leitura, e não somente ler, mediante uma leitura e uma meditação. Se eu sou um líder, eu tenho que ter também um discipulador ou um mentor, alguém que eu confio, uma pessoa que eu possa abrir o meu coração e que eu me permita a falar a ela tudo aquilo que eu preciso ouvir. Uma pessoa que eu tenha um relacionamento, uma pessoa que me inspire. Então, para ser um líder, você também precisa ter um mentor, você também precisa ter um discipulador, você precisa ter um pastor, um bispo, alguém que esteja ali sempre te mentoreando, sempre te discipulando e te dando dicas e te ensinando e te inspirando também quais os caminhos você deve seguir. É muito complicado nesse momento nós pensarmos da seguinte forma: qual a visão que eu devo seguir? A minha visão ou a visão de Deus? Isso é um risco, nós colocarmos a nossa visão pessoal, a nossa maneira de enxergar as coisas acima da maneira de Deus. Sempre precisamos confrontar o nosso pensar com o pensar de Deus, para entendermos e vermos se estamos alinhados com a vontade do nosso Senhor. O líder que não procura estar alinhando o seu pensamento ou a sua visão com a visão de Deus, ele vai criar divisão, ele vai criar barreira, né? E todo líder, ele sempre tem que ser responsável por manter a chama do Espírito Santo acesa na vida das pessoas, né? Conforme as qualidades que nós falamos aí. Bill Hybels, ele diz o seguinte: a visão é uma imagem do futuro que produz paixão, que inspira os outros, que nos leva a prosseguir em meio a grandes obstáculos. Então, por isso eu quero dizer para você, não perca a visão de Deus na tua vida.
Continue sempre estabelecendo a visão de Deus e alinhando os teus pensamentos e a tua visão com a visão de Deus. Porque existem três coisas, ou três causas, que nos levam a perder a visão de Deus. E como a gente pode evitar isso daí? Vou falar um pouco sobre essas três causas para você. A primeira causa é não ouvir o que o Espírito Santo diz. Melhor do que ouvir grandes preletores ou grandes fontes de inspiração e liderança é ouvir a Deus. Qual o tempo que nós dedicamos da nossa vida para ouvir a Deus? Um cristão que não é apaixonado pela palavra de Deus e que não lê, que não medita, ele precisa urgentemente rever a sua experiência com Deus, a sua experiência de novo nascimento, de nova criatura que ele foi feito em Deus. Porque o próprio Jesus nos orienta. Mas quando vocês forem orarem, vá lá para o seu quarto, feche a sua porta, ou seja, tenha intimidade com Deus e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê no secreto vai te recompensar. Está escrito isso daí em Mateus 6:6. Note uma coisa, se o seu ministério não vai bem, não culpe o seu pastor, não culpe o rebanho dizendo que você é perseguido pelo rebanho. Não culpe a cidade que você vive, ou o seu bairro, sua localidade, dizendo que é um lugar muito influenciado por demônios e muito difícil de trabalhar. Mas avalie a sua vida e a sua comunhão com Deus. Nossa intimidade com Deus possibilita a gente entender que quem somos, nós entendemos quem somos e para onde vamos. Isso é ter identidade. E quem possui a natureza de Deus na sua vida, tem fome e sede de Deus. Quem tem a natureza de Deus, aquele que nasceu de novo, morreu para o velho homem e nasceu como filho de Deus, ele tem sede e fome de Deus. A palavra de Deus sacia e é a água que refrigera a nossa alma, né? Preste atenção. Quem ainda está morto, morto não tem fome nem sede. Mas aquele que nasce de novo, ele tem fome e sede do poder de Deus, sede da presença do Espírito Santo, fome da palavra de Deus. A segunda coisa é não manter um coração terno e responsivo e um coração quebrantado. Essa sensibilidade se dá por onde? Pelo discipulado e pelo mentoreamento. O primeiro, o discipulado, ele cuida do caráter. E o outro, o mentoreamento, ele cuida das habilidades de um líder. Então, o discipulado tem a ver com caráter e mentoreamento tem a ver com habilidade. Olha o que diz lá Provérbios 11:14. Se não tem ninguém para orientá-lo, é melhor parar. Medite. Eu parafraseei este versículo, mas medite nele. Provérbios 11:14. Se você não tem ninguém para te orientar, é melhor você parar do que fazer as coisas mal feitas. A terceira coisa que nos faz perder a visão é nós deixarmos de crer naquilo que Deus prometeu. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se aportar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se o líder não gosta de ouvir a opinião contrária à sua, a opinião de alguém que o discipula, alguém que o mentoria, alguma coisa está errada com ele. Se ele não é disponível para ouvir, se ele não é atento para ouvir, se ele não é humilde o suficiente para ouvir o que os seus liderados, o que o seu pastor, o que o seu bispo, o que o seu líder quer ensinar e quer passar para ele, e ele está em alguma coisa errando na sua vida. A visão de reino é essa. Se não está submissa à autoridade, não pode exercê-la. Preste bem atenção nisso. Se você não é submisso à autoridade, você não pode exercer essa autoridade. Tá? Isso ocorre quando nós não prestamos submissão e quando não prestamos contas. Se ouve a Deus, também deve ouvir aos seus irmãos. Tem muita gente que diz assim, eu escuto somente a Deus. Não. Você deve ouvir o seu próximo, você deve também ouvir o seu irmão. E para não perder a visão, sabe o que é preciso? É preciso pedir a Deus
porção dobrada do Espírito Santo dele. Pedir salvação de almas desta nação que está sendo tão perdida, que está cada dia mais envolvida com suas próprias paixões e se perdendo. É clamar a favor da sua cidade, do seu bairro, da sua região, para que você possa ver a sua cidade sendo reconstruída pelo poder de Deus e que você seja um instrumento de reconstrução. Para não perder a visão, nós devemos suplicar por um coração sábio. Senhor, nos dá um coração sábio para discernir claramente a vontade de Deus na nossa vida e qual é a vontade, de que forma que Ele nos quer levar a conduzir o seu povo. Para não perder a visão, nós precisamos pedir para o Senhor capacidade para ouvi-lo e sempre manter unido com os nossos líderes na visão que Ele tem para toda a nossa igreja. Sabe alguém que perdeu a visão? Vou falar um pouquinho agora para você sobre Saul. As características de Saul. Saul, ele começou o seu ministério muito bem. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, né? E ele tinha tudo para dar certo na sua vida. Começou muito bem, tinha tudo para dar certo. Mas sabe por quê que o Senhor Deus rejeitou Saul como rei? Depois mesmo de tê-lo escolhido e ungido, porque na realidade o povo suplicou ao Senhor por um rei, porque queria ser igual às nações vizinhas. Mas sabe, mesmo assim Deus permitiu, foi lá, mandou Samuel, ungiu, preparou Saul como próximo rei, encheu ele do Espírito, né? Mas sabe por quê que ele perdeu a visão? Mesmo que no momento ele tinha, no início da sua vida, ele tinha a motivação correta, ele levava a glória para Deus. No início da sua vida, a motivação de Saul era correta. Tudo que ele fazia, ele dava glória a Deus. Mas no final da sua vida, Saul começou a buscar a sua própria glória e começou a ir atrás dos seus interesses pessoais e começou a querer estabelecer e continuar ali com o reino de acordo com a visão dele, não mais com a visão de Deus. Quando nós perdemos a visão, nós perdemos a nossa liderança. Será necessário nós vigiarmos a motivação do nosso coração, sempre evitar retroceder e fracassar como Saul. Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. Não importa como você começa. Lembra lá dos currículos do início da lição? Não importa o teu currículo ou como você começou, mas o que importa é como você terminará o seu ministério. Qual legado você deixará? Assim, sempre é necessário desenvolver a prática da confrontação, olharmos para nós e sempre nos confrontarmos com a palavra de Deus, né? Sempre pedindo ajuda dos nossos líderes, daqueles que possam nos orientar, né? Sempre estar convencido que precisamos prestar contas também e que precisamos estabelecer alianças com os nossos líderes e andar junto com a visão de Deus na nossa vida para que o nosso desenvolvimento seja saudável, seja sadio. Nós não vamos desenvolver a maturidade tão desejada até que a gente aprenda a prestar contas. Até que a gente aprenda a ser confrontado, até que a gente aprenda a andar nos caminhos do Senhor e observar na palavra dele e alinhar a nossa liderança com a liderança de Jesus. E até que a gente tome uma decisão de arrependimento e mude a nossa direção. Só assim nós não perderemos a nossa visão. Precisamos sempre vigiar com o nosso próprio coração. Vigiar sempre a motivação do nosso próprio coração. Vou deixar alguns versículos bíblicos aí para você. Olha lá, que fantástico. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração. Provérbios 16 e 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Provérbios 16 e 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Se quisermos transformação profunda, precisamos também de arrependimento profundo. E o importante, termino com essa frase, não é como você começa, mas como você termina o seu ministério.
Espero que você, nesses poucos minutos que estivemos juntos aqui falando sobre essa lição tão fantástica de como ser um líder segundo o coração de Deus, eu espero que você tenha entendido e tenha absorvido aí lições maravilhosas para a sua vida ministerial, para a sua liderança. Que você procure sempre ser competente, fiel às ordens do Senhor, inspirador, ter compaixão pelas pessoas, ser dedicado a essa obra tão fantástica e tão maravilhosa e tão exclusiva. Sabe por que ela é exclusiva? Porque ela foi preparada para que você reproduzisse as obras do teu mestre, as obras de Jesus. Que você seja uma fonte de inspiração, seja um líder capaz e capacitado, que honra a sua palavra, que leva as pessoas para a presença de Deus, que tem os seus compromissos sempre em dia, os compromissos com o Senhor, os compromissos de compaixão, os compromissos com a tua igreja, com o teu pequeno grupo. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu termino dizendo para você uma frase maravilhosa. Em Cristo eu fui amado. Em Cristo eu compreendi o amor. E em Cristo eu amo você. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima!